boa noite. No ar, o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. E o tema desta noite é ideologia de gênero. Isso porque esse conceito, para alguns pesquisadores, consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais e que a definição do masculino e do feminino é um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. No Brasil, desde 2014, o debate da ideologia de gênero se deu com maior intensidade por causa da estruturação do Plano Nacional de Educação. A proposta era incluir temas ligados à identidade de gênero e à sexualidade nos projetos de educação do país. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças da advogada criminalista Marília Vargas, da psicóloga Cristina Wendt, do advogado criminalista Eduardo Moura e da mestre em Direito Internacional e membro da Comissão Especial de Diversidade e Gênero da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, Ana Luísa do Canto. E a sua participação no programa é essencial. Envie pergunta ou comentário para através do Facebook RDC TV Digital. Boa noite, e eu gostaria de começar o debate perguntando à psicóloga Cristina Wendt, né, como que ela, através do Conselho Federal de Psicologia, tem uma posição em relação a essa temática. Boa noite a todos. Bom, o Conselho Federal de Psicologia, né, ele se posiciona, assim como a maioria dos seus integrantes, no sentido de acolher toda a diversidade, seja ela que cause sofrimento psíquico em função da identidade autopercebida. Então, a função do psicólogo é sempre acolher e ajudar os indivíduos a lidarem com as suas demandas emocionais, né? A se encaixarem nesse mundo de tantas diversidades, onde há tantas opiniões sobre o assunto e conseguirem, então, ter sucesso em sua vida profissional, pessoal. Então, a função do psicólogo é sempre acolher e orientar para que esse indivíduo seja o mais bem-sucedido possível na sua trajetória. Obrigada. E agora, voltando aqui para este lado, eu gostaria que o Moura colocasse como que vocês veem essa questão da ideologia de gênero. Na realidade, a ideologia de gênero, nós partimos do princípio que ela é um consolidado de entendimentos e de estudos de gênero, que vem desde lá a teoria queer, lá em 1980, que é toda essa questão de protesto, questionamento acerca do que nós somos, do que viemos fazer aqui nesse planeta, qual é o nosso papel ativo na nossa personalidade, também na sociedade. E também as questões legais referentes aos reflexos desse entendimento, que a doutora até enfatizou na sua fala, os reflexos legais na nossa sociedade, algumas condições especiais para mulheres, algumas questões de identificação pessoal das pessoas. Por exemplo, tem gente que não se identifica com o gênero que recebeu ao nascer. Todas essas questões têm reflexos legais na nossa sociedade e nós temos que nos ater a isso também. Obrigada. Marília, como é que você se posiciona frente a essa questão referente à ideologia de gênero? Bom, eu acho que tudo que envolve a vida do outro, as complexidades de personalidade e do que vem de dentro do outro, elas têm que ser tratadas com com muito cuidado, por todas as áreas, né? Nós não podemos, de repente, pegar esse estudo tão abrangente, essas questões tão abrangentes que envolvem o gênero das pessoas e simplesmente delimitar: não concordo, não quero, sou contra, ou então sou totalmente a favor.
existem pontos que têm que ser discutidos, existem várias áreas desse estudo que tem que ser pautados. Isso está, no meu ver, certo ou isso está, no meu ver, errado. Com relação à ideologia de gênero, é óbvio que no seu cerne, no cerne da discussão, nunca eu me posicionaria contra, porque tu estaria te colocando contra o ser humano. Né? Então, muitas vezes, eu, Marília, tenho as minhas dúvidas com relação a mim. Então, eu paro e eu penso, o que eu quero da minha vida? Será que eu quero ser uma advogada para o resto da minha vida? Ou será que eu quero procurar um outro caminho, uma outra forma de fazer? São as minhas dúvidas. Isso já é difícil para mim. Tu imagina quando uma pessoa para e se pergunta num nível muito mais profundo, quem sou eu e não o que eu quero ser? Então, neste sentido, a ideologia de gênero, para mim, ela tinha que realmente vir à tona, porque é uma coisa que tem que ser debatida, porque as pessoas precisam ser vistas, né? Onde eu me posiciono, assim, ó, com muita cautela, porque eu creio, assim, ó, que isso é um debate para psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Eu não seria responsável ao ponto de debater qualquer tese neste sentido, mas, juridicamente, as minhas pautas são com relação a como isso está sendo levado a público, como isso está sendo apresentado para a sociedade. Essas vão ser as minhas ressalvas hoje no decorrer do nosso debate. Com relação à ideologia, o cerne da questão, nossa, não tem nem cabimento alguém se dizer que é contra, né? Tu não sabe o que a outra pessoa está vivendo, tu não pode te posicionar contra isso, né? E se tu é contra, bom, tudo bem, é um posicionamento teu, mas o respeito tu é obrigado a ter. Né? Agora, essas questões de como elas estão sendo pautadas na sociedade, realmente isso são as minhas questões que eu creio que merecem ser vistas e reavaliadas. Obrigada. E você, Ana Luísa, como é que você vê essa questão? Bom, como tu disseste no começo, que nós, quando nascemos, somos iguais. Mas isso realmente não acontece, né? Porque para as mulheres, né, inclusive até nos ganhos das empresas, as mulheres ganham menos. E como estamos na semana da consciência negra, e as mulheres negras ganham menos ainda, né? O que acontece também com as mulheres transgêneras ou transexuais, que ganham também menos. Então, o universo feminino todo, ele é muito... Eu acho que ele é muito sacrificado, né? Até por ser mulher. Então, te exigem mais, né? Fazem com que tu tenha uma posição de muitas vezes tu não poderes falar o que tu pensa, porque nós somos ensinadas a nos resignarmos, né? Então, um homem pode extrapolar, que ok, nós somos consideradas loucas, né? Se nós extrapolamos um pouco mais naquilo que nós pensamos e nas nossas ideologias, ou como se fala muito na resistência, né? Hoje eu acho que as mulheres lutam pela igualdade de serem ouvidas, né? De poderem passar para as suas filhas também, que elas têm voz, né? Inclusive, eu conversando com a doutora, que tem um filho de 3 anos, as mães hoje elas procuram que os meninos também aprendam, né? Não só a mulher tem que cuidar da casa e dos filhos, porque nós temos vários trabalhos, não é um só, né? Então, a ideia é fazer com que tanto o universo nosso como os dos homens seja realmente equiparado, que haja realmente a igualdade. Obrigada. Marília, tu deixou uma deixa antes, né? E que um dos principais pontos é como essa questão é levada para a sociedade. Uhum. O que você gostaria de ressalvar neste debate? A questão ela é polêmica e traz vários pontos a serem discutidos. Por quê? Porque, num primeiro momento, a gente está aqui falando, é tudo muito lindo, porque realmente a aceitação do outro é uma coisa que a gente tem que pregar, porque ela é linda mesmo. Né? Mas a ideologia de gênero, ela não abarca só essa situação bonita, né? O modo como ela está sendo apresentada para as crianças e para os adolescentes é uma coisa que eu sou totalmente contrária, né? No sentido de vamos ensinar a ideologia de gênero para as crianças. Ok,
Mas como a gente vai levar isso para uma criança de 5 anos, de 3 anos, de 10 anos? Então, se fosse uma questão assim, ó, nós vamos ensinar o respeito à diversidade. Isso é uma obrigação, primeiramente, da família, tá? A primeira coisa. O teu filho vai aprender a respeitar o que é diferente dele, em cor, em jeito de se vestir, porque as primeiras percepções deles, né, no jeito de se vestir, com que gosta, o menino que gosta de brincar com brinquedo de menina, e o menino que gosta de vestir rosa e não gosta de vestir azul, ele vai aprender esses primeiros respeitos, as diferenças dele, dentro de casa, né, numa mãe dizendo, ó, ele tem o direito, é bonito se vestir ou brincar assim, né. Mas a partir do momento que algumas vertentes dessa ideologia começam a não só estudar o diferente, mas também a explorar as questões da sexualidade, né? Isso me intriga, me assusta e me deixa revoltada, tá? Porque quando tu vai estudar a fundo, assim, a fundo não digo, mas quando tu faz uma pesquisa com relação à ideologia de gênero, tu vê, por exemplo, né, livros que embasam essa questão, que fazem a apologia, por exemplo, a que a criança tenha um contato com a teoria, pelo menos, né, da vida sexual aos 5 anos. Nós temos um documento da Unesco, né, que fala sobre masturbação para crianças de 5 anos. Né? Então, tu tem outras questões também que tu vai te aprofundando e vendo, que pessoas que são porta-vozes dessa ideologia, quando tu diz, não, mas olha só, aqui no Brasil as escolas estão rechaçando, os pais estão rechaçando a ideologia de gênero. Não, mas só um pouquinho, quem vai ensinar isso não são os pais, é a escola, e eles não vão nem ficar sabendo. Então, tipo, nossa, o meu filho tá lá na escola, ele vai receber uma educação sexual, ele vai saber o que é a masturbação, ele vai saber o que encaixa no quê, e eu tô sendo educadinha aqui no falar, mas tá todo mundo me entendendo, né? O que encaixa no quê, mas não é só isso que encaixa aqui, isso aqui pode encaixar aqui também. Cara, meu filho tem 5 anos, eu já disse que eu não quero. Ah, não, mas assim, ó, é direitos humanos dele ter esse acesso e da gente poder mostrar a diversidade sexual. Não, só um pouquinho. Os direitos humanos também falam que a família é a primeira detentora e a primeira instituição a escolher o que meu filho vai aprender e de que forma. Né? Então, por isso que as minhas ressalvas e que ao longo do programa eu vou aprofundando do que eu estou falando, só estou fazendo um parêntese maior, a minha ressalva é com relação a isso. Né? O respeito à diversidade, como eu já disse, resumindo, para mim é uma coisa que a gente nem discute, isso aí é obrigatório, respeitar o ser humano no jeito que ele se vê, no jeito que ele é e ponto. Agora, dentro dessa ideologia de gênero, tu querer vir discutir sexualidade dessa forma dentro de escolas, além de ser, na minha visão, porque cada um, né, contempla a sua moral, além de ser imoral, para mim é desrespeitoso e beira a ilegalidade, tá? Na minha opinião. Cristina, qual é a orientação do Conselho Federal de Psicologia? A partir de que idade pode se abordar principalmente essa questão da sexualidade com as crianças? Bom, vamos falar do entendimento da psicologia, da psiquiatria como um todo, né? O que nós entendemos? Que nós, como seres, na etapa do desenvolvimento da adolescência, é onde a nossa atenção se volta para a sexualidade, se volta para o interesse do parceiro. Então, é nesse momento que há a necessidade de realmente uma orientação dos pais sobre sexualidade, métodos anticoncepcionais, prevenção contra doenças venéreas, enfim. Nesse momento é onde o jovem carece de ter essas informações para que quando ele inicia sua vida sexual, ele esteja realmente amparado, né, e não incorra em risco. Agora, vamos falar das etapas do desenvolvimento até da cognição da criança, né? Vamos lá, da etapa até ali os 7 anos, ela está muito voltada para os interesses dela. Ela é mais egocêntrica, ela não consegue se colocar muito no lugar do outro e ela aprende a aprovar e reprovar segundo os exemplos que ela recebe da família, da escola, dos amiguinhos. Então ela aprende que azul é de menina, de menino
e rosa é de menina, porque alguém aprova ou determinou aquilo, informou aquilo para ela. Então, ela recebe. Com o passar do desenvolvimento, ela vai se tornando capaz de fazer os próprios julgamentos. A partir ali dos 7 anos, a capacidade empática dela aumenta imensamente. Aí, então, ela consegue abstrair, se colocar melhor no lugar do outro, entender com mais precisão esses conceitos todos. Então, ali a partir dos 7 aos 11 anos é onde ela começa a entender melhor as diferenças. Antes, para ela, tudo que é diferente ou é errado é porque foi algo assim colocado pela família ou pela escola, então, pelos seus pares. E uma família que não costuma a conversar, porque é muito difícil, como é que tu vai conversar com a criança? Mas a criança, mesmo que a gente não fale e fique no silêncio, ela percebe o entorno dela, mesmo com 3, com 5 anos. Qual seria, de repente, um conselho para os pais, Claro. né? Até porque hoje, nas escolas e nas creches, acabou, não existe muito aquelas festas, Dia dos Pais, Dia das Mães, porque a configuração familiar mudou. Hoje existe o Dia da Família nas escolas e creches, que são mais modernas para trabalhar essa questão. Como é que você daria uma orientação nesse sentido? Acho que o bom senso é fundamental. Você adequa a resposta conforme o tipo de pergunta e a capacidade de entendimento. Por exemplo, daqui a pouco uma criança de 4 anos, que está lá na sua idade pré-escolar, ela se depara com um casal de homens buscando coleguinha. E ela vai perguntar, você tem 2 papais? Sim, provavelmente a outra criança vai responder, eu tenho 2 papais. E ela vai comentar em casa, ela não vai chegar com uma pergunta, ela vai chegar com uma constatação. É o que mais acontece, né? Mamãe, papai, sabia que o meu coleguinha tem 2 papais? Bom, os pais, ele tem 2 papais. Pronto, a criança não está questionando se isso é certo, se isso é errado. Para ela é um fato. E ela não tem julgamento moral. Ela passa a ter julgamento moral quando os pais se posicionam de forma contrária, dizendo que isso é um absurdo, que isso é feio. Então, aí que está o problema. Mas a criança em si, ela tem uma naturalidade. Então, adequar a resposta à pergunta, eu não sei. Os nossos convidados aqui, os nossos colegas, teriam algum exemplo de perguntas que as crianças costumam fazer a respeito? Geralmente as crianças costumam perguntar, né? É realmente certo? Será que isso é válido? Até que ponto as crianças têm esses pensamentos? Não chega a ser uma maldade, mas é um Porque feeling. é diferente do que elas têm em casa, Exatamente. vamos dizer. E aí vai em orientação, sim. Mas é diferente da nossa família, mas é uma família também. Né? Então, é sempre adequar. E assim, quanto mais curto e mais simples, melhor a criança compreende. Exato. Nós temos aí estudos, principalmente os adolescentes. Você falou mais de 11 palavras, eles perdem a atenção e não captam mais. Então, sempre adaptar a resposta ao conteúdo e à idade da criança. Exatamente como a doutora falou, nós temos uma diversidade, como tu mesmo disseste, as crianças veem, por exemplo, casais de cores diferentes, ou o pai bem mais velho que a mãe, ou ao contrário, né? Então, eu acho que a criança ela é uma esponja, ela vai absorvendo aquilo. Na nossa época era muito diferente, né? O conceito de família, né? Haviam famílias mais tradicionais. Hoje eu acho que com a abertura que nós temos, né? E as ideologias modificadas, o universo infantil ele se torna outro. E as crianças hoje elas são muito mais desenvolvidas, né? Elas enxergam muito mais que na nossa época, né? Eu me lembro quando eu tinha 3, 4 anos, a gente não tinha noção de nada, né? Nem pergunta se fazia. Hoje elas estão muito de questionar, né? Os pais, os amigos, enfim. Alguma outra colocação, Marília, com relação às ressalvas? A minha colocação seria até questionar, até para a gente poder entrar nesse assunto, dessa questão de como a ideologia de gênero é apresentada, qual seria a visão de vocês com relação a isso, né? Essa levada da ideologia para dentro das escolas, porque eu creio que o assunto ele está em voga e em função disso, né?
desses outros aspectos que, pela evolução até da sociedade, por favor, né? A gente já nem questiona mais a questão de respeitar ou não o diferente, né? Mas como isso está sendo mostrado, e não só a questão do gênero, mas a questão da sexualidade, né? Que difere uma coisa, outra coisa, né? Eu concordo contigo. Eu acho que com a criança a gente tem que ter um certo cuidado. Mas a gente, até na nossa profissão, né, doutora, a gente vê... eu trabalhei muito tempo como promotor, enfim, numa vara criminal, e a gente vê muitas coisas acontecendo. Crianças que sofrem abusos, né, então elas não falam, né, não demonstram, porque não querem perder, por exemplo, um pai ou uma mãe que abusam. Elas preferem se calar, porque entre a relação de amor e ódio, é meu pai, é minha mãe, né? Então, elas já têm uma sexualização antecipada do que seria, né? Então, para te trabalhar isso é muito complicado. Nós vemos isso, por exemplo, os ciganos ou os povos árabes casam as filhas com 8 anos, né? Então, uma criança sofre uma violência, tem um útero perfurado e morre, porque é uma criança. Então, o que eu acredito é que nós temos, sim, não na escola, mas nós em casa, né? Passar para os nossos filhos, assim, algumas partes do corpo não são permitidas ninguém tocar. Ponto. E a criança vai te perguntar o porquê. Porque o teu corpo é a tua igreja, né? Então, a gente tem que ensinar algumas coisas de uma forma infantil para que elas entendam, né? Eu acho que o maior erro que no Brasil a gente tem o péssimo hábito de importar certos conceitos que vêm de fora. A ideologia de gênero é um conceito, na realidade, de um movimento histórico dos anos 80, que não tem mais aplicabilidade aqui hoje em dia. Não tem, esses estudos de gênero, nascem de 1 ou 2 livros americanos, até hoje uma dessas escritoras de antigamente, a Judith Butler, é uma das ícones desse movimento de gênero que se auto-intitula pós-moderno. Mas foi que não exatamente a situação que eu falei, que zombou, da questão que é o professor que vai falar, então que o pai não vai nem ficar sabendo, é uma fala dela, aqui no Brasil. É uma tese que não é nem pós e muito menos moderna, porque é algo que já, desde os tempos helênicos do direito, já é tratado. Então, por exemplo, na época em que mulheres não podiam votar, havia uma explicação por que mulheres não podiam votar, que não deixa de ser também uma explicação que envolve gênero, porque ali tu divide. Exato. Tu divide que a mulher é um subtipo. No momento que se rompe esses paradigmas, eu pessoalmente não tenho protagonismo para falar sobre isso porque eu sou homem, então não é o meu local de fala, mas pelo que eu tenho conhecimento, não de causa, enfim. Essa ideologia de gênero que é apresentada para as crianças são, como é que eu vou falar? Esse discurso é apropriado por pessoas que não têm a mínima condição de transparecer isso para crianças. Então, essa tese, ela é uma tese que é para universitários, assim. Inclusive para estudo. Não é uma tese que tu vai adotar como um conceito de verdade. Então, no momento que o problema do Brasil, sem querer parafrasear muito que a gente vê na internet hoje em dia, é o brasileiro. Porque a gente não consegue compreender que um conceito é uma abstração. E no momento que isso é passado para as escolas públicas, em que muitos dos professores não conseguem se adequar com uma qualificação melhor, porque o tempo é exíguo e porque a remuneração não é lá essas grandes coisas, acaba se transparecendo como se fosse um discurso, e um discurso que erroneamente é passado para crianças que não têm esse entendimento. Então, essa tese de ideologia de gênero, ela com certeza é inadequada para uma criança de 6, 7 anos, assim. Mas se a gente parar para pensar também no nosso contexto, quanto o Brasil, quanto o país subdesenvolvido, latino-americano, onde crianças de 8 anos estão grávidas, a gente tem que destoar o discurso dessa ideologia de gênero e botar o discurso da proteção integral à criança. Eu acho que o maior problema não é nem o discurso de ideologia de gênero, mas a falta de proteção integral à criança. Porque se a gente tivesse a proteção integral à criança que está no ECA... Mas eu ia dizer, tá a tríade de proteção integral lá do ECA, que está prevista, mas como muitas das nossas leis estão lá lindas, maravilhosas, sem eficácia, né? Em tese, teria que abordar a ideologia de gênero junto com outras teses.
Porque só a ideologia de gênero também, o que vem a ser a ideologia de gênero que a gente tem hoje no Brasil? Qual é o nível de debate que a gente vai ter e se a gente consegue levar isso para a população acadêmica? Não sei o posicionamento de vocês, mas o meu é favorável à discussão da ideologia de gênero quanto teoria, porque no momento que a gente fica censurando teorias, a gente acaba também se auto-sabotando, porque a gente acaba atacando no saber, e o saber é uma arma, né? E o não saber também, só de que lado que a gente vai estar, que a gente tem que decidir. Eu acho que a forma, né, como tu vais explicar, por exemplo, como tu mesmo disseste, para um acadêmico, para um adulto é uma coisa, para uma criança tu vai explicar de uma outra forma, né? Discutir justamente sobre a ideologia dos gêneros, aqui a gente está falando por que o menino não pode usar rosa, por que a menina não pode usar azul, por que ela não pode jogar futebol com os amiguinhos, né? É o espaço da liberdade que ela tem que ter, né? Como ser humano, na verdade. Acho que é muito importante, quando se fala em ideologia de gênero, nós irmos para o conceito de identidade de gênero. Né? O que é identidade de gênero? É como... Cristina, vou te convidar para a gente falar sobre identidade de gênero no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre ideologia de gênero e a psicóloga Cristina Wendt vai explicar a diferença entre identidade de gênero e ideologia de gênero. Muito bem, como nós estávamos falando no bloco anterior, é muito importante nós enfatizarmos o conceito de identidade de gênero, que fica perdido em toda essa confusão dos debates, enfim. Identidade de gênero é como cada um se percebe, independente do seu sexo biológico. Não é? É como ela, quando se olha no espelho, as suas emoções, como ela se sente com relação às outras pessoas. Então, eu me sinto uma pessoa que tem emoções mais femininas, desejos mais femininos ou mais masculinos, enfim. Isso é a autopercepção, como essa pessoa, esse indivíduo se enxerga no mundo, né? E quando essa autopercepção ela fica estancada ou é reprimida, ou de alguma forma, às vezes, a criança ou o jovem nem sabe identificar o que lhe angustia, aí nós incorremos em muitos processos depressivos, ansiosos, enfim, os desdobramentos são diversos. Então, por isso a importância desses jovens, porque geralmente é ali na etapa da adolescência onde começa a haver essa estranheza por parte das pessoas, então que elas tenham essa liberdade de recorrer ao pai, à mãe, alguém da sua confiança, talvez um tio, uma tia, ou até mesmo nas escolas, nós temos sempre lá o núcleo de orientação pedagógica, psicológica, então que a criança possa encontrar nesses nichos o recurso para, então, falar sobre como ela se sente e como ela pode se posicionar, porque eles estão ansiosos por orientação, eles se sentem diferentes dos demais. Então, é nesse momento que eu acredito que deva ser feita a orientação. Quando essa criança já se percebe diferente e então tem anseios, o que é isso? Quem eu sou? Né? Como eu me posiciono? Então, ali essa criança está pedindo essa orientação. Então, vamos dizer assim, que a melhor etapa para se falar sobre ideologia de gênero seja propriamente ali na adolescência, onde essa criança, onde esse jovem já começa a se perceber diferente dos demais. Nós temos casos, sim, onde crianças em mais tenra idade já começam a se posicionar com anseios diferentes, mas é interessante dar liberdade para que ela se expresse. Daqui a pouco, vamos dizer, uma menina com sexo biológico de menina, ela tem um interesse mais acentuado por brinquedos como carros de velocidade, aventura. Então, deixa que ela se expresse. Isso não quer dizer que ela vai se identificar mais tarde como sendo um homem, mas é preciso dar essa liberdade de interesse às crianças e não repreendê-las.
né? Muitas vezes isso é apenas uma característica que vai daqui a pouco levar essa menina, vai ser uma engenheira, quem sabe, uma engenheira mecânica, e que maravilhoso. E imagina o quão frustrante ela ser punida desde pequenininha e ser direcionada para outra área onde muito provavelmente ela não vai ser bem sucedida, não vai ser feliz. Então, esses conceitos que são mais práticos é importante que se debata, né? E não tanto essa questão de a escola que vai, como vai apresentar a família, é o princípio de tudo. A escola é uma extensão da família, né? Que vai reforçar e ampliar muitas dessas informações. Algum comentário para cá? Não, até só para complementar, até porque, por exemplo, a orientação, ela pode se desenvolver, até estava conversando com o doutor Eduardo, a orientação ela pode se desenvolver com o tempo e muitas vezes as pessoas podem mudar a sua orientação, diferente do gênero. Por exemplo, a transgenia ou transexualidade, a criança já nasce. Durante a formação, isso conversando com a doutora Maria Inês Lobato, do Hospital de Clínicas, que é a coordenadora da psiquiatria, a criança, ela nasce transgênera, ou seja, o teu cérebro não reconhece aquele sexo biológico como seu, diferente da orientação que tu podes, né, desenvolver depois, gays, lésbicas, bissexuais, né, heterossexuais, enfim. É o que a tua orientação no futuro. E o jovem hoje, ele tem uma liberdade, até nós estávamos comentando que jovens entre 15 e 25 anos, eles são muito fluidos, muito líquidos. Eles podem ser gays e daqui a pouco viram héteros ou bissexuais, enfim. Eles têm uma amplitude, até por causa da família, né? Então, nós encontramos nas escolas uma maior aceitação. Muda um pouco nas pessoas transgêneras, porque aí, o Hospital de Clínicas ele oferece um serviço para crianças transgêneras, né? Então, aos 13 anos se bloqueia o que seria o teu hormônio que ia se desenvolver naturalmente, e a partir dos 18 começa-se a aplicação do hormônio para evitar os caracteres, né, do que seria o teu sexo biológico, né? Então, é um processo, obviamente, muito mais doloroso aos pais, né? Porque hoje há uma aceitação muito maior entre teres um filho gay, uma filha lésbica, um filho bissexual, do que a pessoa mudar o sexo de origem, né? Mas as gerações de agora, eu acho que elas têm muito mais amplitude, né? E uma outra coisa que nós notamos também, do feminino para o masculino, há muito mais aceitação, voltando à ideologia de gênero. E quando é o contrário, do masculino para o feminino, porque como a mulher sempre foi subjugada, então as famílias entram muito mais em atrito do que quando uma menina se transforma no menino. Há mais aceitação, porque passa-se para o universo masculino. Como se houvesse uma ascensão. Exatamente. Ela progrediu um nível. Progrediu o nível, né? Que absurdo. Mas isso aí das crianças transgêneras é uma realidade triste, né? Porque tem as crianças transgêneras, tem as crianças que são intersexo, que tem crianças que não nascem, que não tem genitália nenhuma, não sabe se é um menino ou uma menina, e tu tem que determinar por exame de sangue, aí tu faz o exame de sangue, é um menino, tem cromossomos, enfim, é um menino. Aí com 15 anos, mas eu sou uma menina, aí tem que desfazer todo aquele processo e fazer de novo alguma outra coisa para tentar resolver. Então é muito complicado, é raro, deve ser 1 a cada 1000, mas é muito complicada a realidade dessas pessoas por detrás dessas suas histórias, né? E quanto mais precoce eu acho que parece que é pior. Nesses casos onde as crianças nascem com alguma deformidade, já que fica difícil determinar, e aí só através dos cromossomos para você determinar ali biologicamente, se é recomendado hoje em dia que faça um acompanhamento ali com psiquiatras ou psicólogos, onde você vai vendo naturalmente em ter idade para que interesses aquela criança vai apresentando. Mas tudo isso é um processo assim é um terreno muito delicado e muito complexo. Assim, nós estávamos com um projeto até na Comissão da Diversidade e Gênero, não sei se a doutora se lembra também, o doutor Eduardo, que sim, que é um projeto para, por exemplo, crianças hermafroditas, que nascem com 2 sexos,
poder escolher o seu sexo que se sente após a adolescência. Por quê? É muito comum, quando tu nasces com os dois sexos, os pais fazerem a escolha no nascimento. Geralmente optam por serem meninas, porque a cirurgia ela é muito mais fácil, né? A vaginoplastia é muito mais fácil ainda na tenra idade, né? Ou nos primeiros meses, do que... E aí se descobre depois que seria um menino, porque ela não menstrua, ela aí descobre que em vez de ter internamente um ovário, ela tem um testículo. E aí surge uma série de problemas emocionais, né? Que a pessoa nunca se encontra quem realmente ela é. Bastante complexo, né? O tema, assim, ele é complexo, às vezes, até para vir aqui, a gente, né, para... vou dar uma peneirada no quais são os pontos que eu acho interessante, né, levar. E essas questões todas que a gente está falando aqui, que daí não é nem um debate, porque é um consenso, né? Porque se tu fala do ser humano, da vida do outro, como eu já disse, como é que tu vai debater a questão do outro se tu não está vivendo a vida do outro e o problema do outro, né? Mas o meu papel aqui hoje é realmente questionar, assim, politicamente e juridicamente como isso está sendo abordado e a serviço de quem a ideologia de gênero está. Porque nós vemos, assim, claro que o estudo e trazer a ideologia de gênero para o social, para o entendimento social, e isso quando a gente fala dos diversos gêneros que existem, e a ideologia traz essa questão da possibilidade do ser humano ter o seu gênero fluido, né? Ter a fluidez por entre os gêneros, e inclusive escolher por um gênero neutro, né? Olha, não me identifico nem como homem, nem como mulher. Eu, como já disse, eu não consigo me posicionar nesse sentido, porque eu acho muito temerário eu olhar para uma pessoa e dizer, tá, mas vem cá, olha só, tu não pode te sentir assim. Escolhe de uma vez o que tu quer, né? Ou tu é um homem que te sente mulher, ou tu é uma mulher que te sente homem, deu. Né? Eu não posso fazer isso porque eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, né? Isso é muito complexo. Mas a ideologia de gênero, o que a gente vê hoje, eu conversei com muitas pessoas quando a gente começou a fazer, uns dias antes, a veiculação de que o debate seria esse, o questionamento, assim, das pessoas, do que se ouve falar, né? Do que se entende por ideologia de gênero, não no nosso entendimento, que a gente lê, estuda, trabalha com isso, mas como isso está sendo mostrado para a sociedade de uma maneira que está assustando. As pessoas que estão lidando com isso estão trazendo mais medo do que compreensão. E isso acaba gerando a repúdia, né? Então, não, se isso que estão me mostrando, eu tenho que aceitar isso para aceitar o diferente, então eu não aceito nenhum dos dois. Porque o que acontece, né? Quando a gente vai ler todas as questões, né, os doutrinadores que embasam a teoria de gênero, tu vê que existe uma coisa que incomoda muito mais do que realmente como o ser humano se percebe. Né? Eles tratam isso, tu vai ver lá nas últimas páginas, na rabeta da história. Porque tu começa a ver que a primeira incomodação é o sistema patriarcal, né? Da mulher submissa ao homem, e da questão da família, que o Instituto da Família por si só é o opressor da mulher, é a instituição que oprime a mulher, porque a família, isso é o que os estudos, assim, as literaturas que trazem, né, as definições e as questões da ideologia de gênero, além da questão da percepção do ser humano, né, que a família seria o seio opressor da mulher. Né? Porque a mulher, por ter um útero, ela é obrigada a gerar uma criança. E aí, porque ela é obrigada a gerar uma criança, ela é obrigada a ficar em casa cuidando dessa criança e sendo a pobre coitada de pano na cabeça limpando a casa, né? E me perdoe, mas é que... Mas, enfim, aí o que acontece? Tá, se o pensamento é esse, o que as feministas dizem? Não. Né? Estão certas. A mulher não tem que ser a que fica em casa cuidando de filho, de pano na cabeça e vassoura na mão. A gente tem que ter o espaço, então vamos desconstruir, né? Então, se nós não temos, se o homem é igual à mulher desde o início, então já vamos desconstruir essa questão do papai e da mamãe, né? E aí nós vamos desconstruir também essa ideia antiquada de família, pai, mãe e filho.
E aí tu começa essa desconstrução maluca que, na verdade, no final das contas, desconstrói a sociedade. Porque se tu vai ver algumas publicações de algumas autoras, aqui como a Shulamit, é assim que fala o nome dela? Do livro Dialética do Sexo, né? Ela cultua o incesto, né? Que nós devemos acabar com essa questão dessas barreiras do sexo, inclusive entre as crianças e dentro das famílias, né? Que nós temos que ter a fluidez sexual também. Então quer dizer que o filho pode transar com a mãe e aí todo mundo pode transar com todo mundo e aí os filhos nascem e todo mundo cria. Porque não tem mais pai e mãe. Por exemplo, a gente já tem, baseado nisso em outros países, a família poliafetiva. Aqui no Brasil já foi tratada de uma maneira muito sutil na novela das 9, né? A questão daquele casal de lésbicas que fez a inseminação artificial, aí o rapaz meio que se apaixona pela que está grávida, pela situação da gravidez, e aí eu doei, e é meu filho, e aí já era aquela família de 3. E aí tratamos de uma maneira muito tranquila. Na televisão, né? Mas, trazendo para a história real, já existe, né, a questão do poliamor de uma família, de um casal homossexual, né, 2 homens, depois 2 mulheres. Eles resolvem que eles não querem mais ser 2 casais, eles querem ser um único casal de 4 pessoas, e lá pelas tantas do relacionamento, um deles ainda se apaixona por um 5º homossexual, e nós temos uma família de 5 pessoas, uma delas está grávida e todo mundo é pai e todo mundo é mãe. Aliás, não, é todo mundo criador, porque não tem mais pai e mãe. Então, isso é uma coisa que assusta as pessoas, porque eu não estou falando de maneira debochada, não é isso. Eu quero que vocês entendam assim, ó, que é assim que está sendo apresentado para a sociedade. As informações estão sendo passadas dessa maneira. E as coisas, o que é o pior, estão sendo ensinadas dessa maneira por pessoas despreparadas. Porque como o doutor mesmo já disse, né, que ele defende que realmente a ideologia tem que ser trabalhada nas escolas, o que eu acho que não, né, diferimos nesse ponto, mas concordamos em todos os outros que isso é uma coisa extremamente ultrapassada. Os livros que embasam essas teorias, inclusive, defendem que o sexo com animais é uma coisa extremamente tranquila, porque todo mundo pode transar com todo mundo, inclusive com animais. Então, assim, ó, numa sociedade racional, gente, não sei se a insana sou eu de achar isso errado, mas eu não consigo conceber isso como uma coisa normal. Quando eu fui aprofundar e ler a tradução desses livros, a minha vontade era de arrancar meus cabelos da cabeça e sair correndo. Porque, nossa, nós vamos desconstruir tudo, vai ser tudo de todo mundo e nós vamos ensinar isso como certo. Né? E aí, se isso é passado nas escolas, onde é que nós vamos parar? Porque tudo bem, eu entendo assim que a partir do momento que tu passa, que a estrutura correta de família é um pai, homem, uma mãe, mulher e o filho, aí tu vai, né, tu tá excluindo então a questão dos casais homossexuais. Tá, Marília, então tu é contra? Não, obviamente que não. Né? Existem milhões de crianças esperando por adoção, esperando uma família que abrace, e não há estudos, e isso é bom que a gente traga, porque também tem muita informação errada nesse sentido, que se um filho é criado por um casal de homens, obrigatoriamente vai ser homossexual. Tá, tudo bem. Aí como é que a gente explica que o filho criado por um casal hétero não optou por ser hétero? Exatamente. Esse exemplo é perfeito. Então a gente tem que defender os pontos que a gente acha errado, mas a gente também não pode ser ignorante. Né? Então, assim, ó, não sou contra essa questão das 2 mulheres, 2 pais, mas assim, essa questão que vai abrindo muito e deixando tudo ao bel prazer das escolhas, isso aí é imoral. Na minha moral, pelo menos, é imoral. Entendeu? E aí me preocupa, porque é isso que está sendo passado como uma ideologia de gênero. Então, tu não tá mais só trabalhando o respeito à diversidade, tu já tá trabalhando uma coisa maluca com as crianças. Eu acho que o maior problema, que até sem querer cortar a doutora Anvisa, é que nem tu disses até, é que são ideias. Proibir o mundo das ideias, enfim, é uma coisa que é perigosa de ser feito, porque ok, é um absurdo? É um absurdo. Incesto? Ok, a bestialidade também. E até tu falaste no exemplo da plurifamiliar, assim, das relações, abordada em novela. A gente teve agora uma novela, numa dessas emissoras aí, que
uma das mais famosas, que todo mundo assiste. E Que todo mundo critica, todo mas mundo todo mundo critica. assiste. Que aí no final da novela se descobriu que o tio estava tendo relações com a sobrinha. E muitas pessoas ficaram chocadas que não pode porque é incesto, que não sei o quê, enfim. E pela lei é permitido, inclusive, tio casar com sobrinha. E muita gente acha um absurdo. Mas legalmente, por isso que, a questão sobrinha, por tio, não isso que é... existe até um requisito para esse tipo de casamento acontecer, que é o exame psicológico, para ver se são pessoas sem idade, né? Mas eu acho que entra um pouco, na verdade, do machismo ainda e a submissão da mulher, porque nós somos, como dizem, né, no aspecto que nós somos filhas de Eva e vocês são filhos de Adão, então nós viemos de uma costela. E a partir daí é permitido ao homem fazer tudo. Inclusive, e a doutora sabe, doutora, né, são penalistas, que quando um pai ele estupra uma filha, ele pede perdão e estupra de novo. A relação das mães que têm uma sexualidade sobre os filhos homens, geralmente elas não vão até o fim. Mas é sempre assim, o pipi é da mamãe, tu é da mamãe. É uma forma de desejar o filho, porque as mulheres conseguem se conter mais os desejos e os homens eles exteriorizam. Então, na verdade, é sempre, na ideologia, é sempre uma subjugação do feminino, né? Nós sempre, de alguma forma, como tu mesmo disseste, nós não podemos subir em árvores, ou no momento da menarca, tu é mocinha, então tu tem que ter uma outra forma de ver. Tu não pode, mas tu tem que ajudar o teu irmão, que é maior que tu, mas tu tem a tua função porque tu é mulher, né? Ele pode. A tua relação sexual tem que começar muito mais tarde porque tu tem que proteger a tua virgindade, né? Que há séculos atrás, se tu não casasse virgem, tu era expurgado, enfim. Então, alguns conceitos vão mudando, mas ainda assim o machismo, ele predomina. Então, pode um tio ter uma relação com uma sobrinha. Já ao contrário, uma mulher mais velha com um homem mais jovem, já se torna uma aberração, né? Motivo de piada no início, né? Motivo de piada. As primeiros que começaram a ganhar, principalmente artistas, né? Acabam caindo aí no ciclo de informações, assim, de comentários entre as pessoas, e num primeiro momento se via muita falta de aceitação, né? Mas o contrário sempre foi muito aceitável, né? Eu acho que quando são duas pessoas de famílias distintas, isso não causa o mesmo desconforto do que quando a gente entra nessa temática dos vínculos familiares. Exato. Porque tio não deixa de ser um vínculo muito próximo e que muitas vezes vai ser a tua referência paterna. Muito mais do que o próprio pai biológico. Exato. Então, acho que é por isso que a sociedade está repudiando desta forma e acredito que sim, que não é necessário a tantas pessoas no mundo, tantas pessoas maravilhosas, que eu acho que a reflexão necessária é por que justamente dentro da família. Daqui a pouco, será que não houve já uma sexualização precoce? Será que não houve algum tipo ali de abuso já mais tenro, né? Em tenridade, enfim, que foi fazendo com que aquela menina se apaixonasse pelo tio e quisesse casar com ele? Então, essas coisas são muito preocupantes e isso muitas vezes passa desapercebido dentro dos olhos da família, né? Porque são as pessoas de confiança. Ou até mesmo algum tipo de transtorno, como o transtorno de Édipo, ou alguma coisa que não ficou bem resolvida nesse tipo de vínculo, que pode também ter esse tipo de reflexo, né? Mas até que ponto isso é algo doentio e até que ponto não algo salutar? Porque, em tese, não seria algo salutar de nenhuma maneira. Mas até que ponto isso é algo que é doentio? Até que ponto é admissível que isso ocorra? Até que ponto existem conflitos de ambas as partes e que estão sendo externados desta forma, né? Eu sempre vejo quando há esse tipo de situação, nós temos que ouvir essas partes e procurar entendê-las e orientá-las, porque muitas vezes isso também é um pedido de socorro, o que está acontecendo, né? Exato. E o nosso país, como enfim toda a América Latina,
95% são católicos, né? Então nós temos ainda a culpa, nós carregamos a culpa com a gente, né? Então, tirando todo o aspecto jurídico, a culpa, então um tio se relaciona com uma sobrinha e a culpa, onde é que está, né? Eu acho que o que vai te frear um pouco é a própria religião, a parte religiosa que nós temos. Ela freia um pouco as vicissitudes. É que aí nós já estamos indo para um outro terreno, né? O terreno das ideias. Está ficando muito denso. E está havendo uma mistura de assuntos, né? Então, que daqui a pouco o nosso telespectador vai ficar um pouquinho atrapalhado até em acompanhar essa conversa. São especialistas. Mas é que, na verdade, isso que a doutora trouxe, ela é trabalhada também dentro da teoria da ideologia de gênero. Por isso que hoje, eu ainda conversando contigo, eu falei, nossa, esse programa, esse tema renderia uma semana de cruzando as conversas aqui. Mais, né? Vamos assim, hoje nós vamos pautar isso, hoje nós vamos pautar aquilo. Aí o telespectador em casa deve estar, minha nossa senhora, não estou entendendo nada. Não se preocupem, muita gente que está falando sobre ideologia de gênero também não entende, mas está falando. E esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema, que não entende. E aí é que eu trago a minha preocupação e que eu chamo o posicionamento dos senhores, realmente com relação a isso. Até que ponto, porque na minha visão, a ideologia de gênero está sendo trabalhada nesse âmbito que a gente está extremamente polarizado, né? Que ninguém é do meio, todo mundo é esquerda, todo mundo é direita, e se todo mundo é da direita, é totalmente contra tudo que a esquerda pensa, e se é da esquerda, é totalmente contra. Ninguém pode, né? Por exemplo, a gente vim eu, né, num outro programa, e nós estávamos discutindo a questão do processo do Lula, e em alguns pontos, eu e o advogado que estava do outro lado acabamos concordando. Não com relação ao processo do Lula, tá? Mas assim, em alguns pontos de direito a gente acabou concordando. Quando eu saí daqui, as pessoas que eu me relaciono politicamente, meu Deus, não, como é que pode? Gente, as coisas não são polarizadas dessa forma quando a gente entra no campo das ideias, né? E muito menos quando a gente entra no campo do ser humano. E essa questão que a gente está trazendo hoje da ideologia de gênero, ela é uma questão complicada justamente porque nós que estamos aqui, a não ser, claro, a doutora Cristina, nós não podemos debater, por exemplo, se é certo ou se é errado os vários estudos, né? Porque, claro, tem estudos que comprovam a teoria de que realmente nascemos todos iguais e que não há diferenças, né? Há outras teorias com bebês e querendo comprovar o outro lado, que diz, não, olha só, nasce menino sim, com querer de menino, né? Aquele bebê que com recém-nascido, tu bota ali na frente dele uma face e um carrinho e ele fica mirando mais no carrinho e a menina mais na face, né? São estudos e, infelizmente, nesse campo da ideologia de gênero, nem de um lado, nem de outro, os estudos comprovaram nada. Não foram assertivos. Por quê? E isso é uma coisa que eu não preciso ser cientista para dizer. Não vão nunca chegar numa conclusão. Porque o ser humano é diferente um do outro. Talvez uma leva vá realmente comprovar que o menino nasce menino e que a menina nasce menina. Outra leva vai comprovar que não. Né? Mas a minha preocupação é a serviço de que a política está usando a ideologia de gênero. E é essa a minha questão aqui hoje. Né? Será que é realmente correto e lícito a gente está trazendo assim, uma questão que é séria, inerente ao ser humano e que deveria ser tratada talvez não dessa forma, né, da ideologia de gênero, mas a questão do respeito ao diferente. Que é uma coisa tão básica, é tão primária e que se a gente parar para pensar resolveria todos os problemas. Se lá do início, lá das bases, as famílias, e aí tudo bem, Marília, nem todas as famílias são estruturadas. Nem todos os pais conversam, nem todos os pais educam. Entra a função especial da escola nesse sentido, porque, claro, essas questões não são a maioria que traz essa desestrutura, mas são muitas, mesmo não sendo maioria, são muitas, né? E aí a escola vem para dar esse conforto e esse conhecimento. Mas desse modo de ideologia de gênero,
desse modo, trazendo a sexualidade para uma criança em tenridade, eu creio que não é por aí, e isso é muito perigoso. Nós resolveríamos todos os problemas se assim, ó, professor, olha só, tô identificando, porque, por exemplo, meu filho passa muito mais tempo na escola do que comigo, né? Porque eu não consigo ficar em casa com ele. Identifiquei um problema, vamos conversar, né? E vamos entender, e aí tudo bem, mas não é a maioria, não é a turma inteira, entendeu? E aí tu trazer assim, ó, o respeito, porque se tu planta o respeito, a criança vai disseminar isso, né? E aí tu não precisa estar trazendo, e não deve trazer essa questão da sexualidade que a ideologia traz, a ideologia abrange, ela não trata só o lado bonito da história, que é o respeito à diversidade. Ela trata coisas que ferem o seio de uma família e que não precisa ser a família comum. Não precisa ser a família papai, menino, mamãe, menina e o filhinho, né? Fere, inclusive, a família, uma família moderna, como a gente está chamando, né? Que não, de moderna não tem nada, nós sabemos, né, muito bem disso. Mas, por exemplo, uma família que é um pai, 2 pais, 2 mães, se fere também ao entender que tem um professor ensinando sexualidade para o seu filho, sendo que ela sabe que a competência de fazer isso é ela. Doutora, só eu tenho uma grande dúvida. Eu sou da geração, né, dos anos 80, começo dos 90, que nós ficamos vendo a Xuxa. E havia uma... a Xuxa é um problema. Que havia uma sexualização. Então... Ana Luísa, por gentileza, vou te convidar para a gente continuar no próximo bloco. Estamos de volta e o Cruzando as Conversas desta noite está discutindo o tema ideologia de gênero. E no bloco anterior, a Ana Luísa do Canto estava começando a dar deixa para falar da questão da sexualização nos anos 80. Exatamente. Então, voltando, que eu me lembro muito, me recordo que eu tinha acho que uns 5, 6 anos, eu me lembro que as crianças também com 3... a Xuxa lançava a moda das botas, né, com mini saias ou maiôs. Então, havia uma sexualização já na infância, né? E claro, como a gente não tinha conhecimento, então as crianças também estavam sujeitas a violências e abusos, né? Porque o adulto, ou alguns como os pedófilos, enxergam uma criança sexualizada, né? Então, ou um mini adulto, né? Então, isso provocou várias questões para as famílias, né? Inclusive crianças que eram abusadas justamente porque se inspiravam na Xuxa, né? Que era uma adulta vestida de criança ou sexualizando a infantilidade. Assim, a gente vê na história, por exemplo, o Lewis Carroll, que é o criador da Alice no País das Maravilhas, ele era nitidamente um pedófilo. Inclusive, encontraram fotos da Alice com 8 anos, seminua, na cama dele. Então, em todos os séculos, existe a sexualização da criança, só que nós não falávamos, né? Hoje ela é muito presente ainda. Muito presente. O que tu notas, Tanto por exemplo... que tem que se fazer campanhas para dizer, né? Ó, criança não namora. Exatamente. A gente precisa trazer uma campanha de que, olha só, pai, né? Não, porque geralmente o problema, desculpem homens, né? Mas pelo menos, às vezes o problema começa com vocês tá, e aí, quer tua namoradinha no colégio? Ele tem 3 anos, ele não tem namorada no colégio, ele tem amiga, caramba, né? Então, assim, a gente defende uma coisa, mas aí as pessoas acham, mas isso não tem problema. Tem problema, criança não namora, né? Criança não namora, tem uma campanha muito forte. Não é namora e nem pode namorar também, né? Porque é legal, porque uma criança que faz mesmo que seja consentido alguma situação dessas de... A vulnerabilidade até os 14 total. anos é a vulnerabilidade. Até os 14 anos não tem consentimento, mesmo, não tem... tem muitos casos, até no interior, eu tenho mais contato no interior com esse tipo de caso, assim, que a menina tá lá na festa, entrou como não se sabe, né, porque não pode, em teoria não poderia entrar, mas tá lá, tá bebendo ao desenvolvimento corporal dela, de uma guria de 18 anos, e hoje já se tem, né, a gente não pode negar isso.
Aí o rapazinho vai lá, né, se apaixona ali, nananã, aquela noite, quando vê, menor de idade. Às vezes 12 anos. 12, 13, tu tava na festa como? Tu tava no bar como? Então, tu te questiona. Aí, então, os caras às vezes dizem assim, mas toda vez que eu sair com alguém eu vou ter que pedir o RG, querido. Infelizmente Né? é assim. Infelizmente é assim, por quê? Porque a nossa legislação determina que mesmo sendo consentido, mesmo que a menininha lá já... mas ela já teve relação sexual, não interessa, ela é vulnerável. Né? A defesa de um cara que transa com uma menina menor de 14 anos não pode ser baixa ao ponto de alegar assim, não, mas nós investigamos a vida sexual da menina e ela já tinha vida sexual ativa, porque isso é levado em consideração em decisões. O problema é o seguinte, que toda essa parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, proteção integral, de proteção da vulnerabilidade, não é uma vulnerabilidade do corpo da criança, é uma vulnerabilidade psicológica. Exatamente. Porque se tu destruir, o corpo é óbvio, é o último refúgio da criança, mas a psique dela pode ser muito mais prejudicada num abuso do que o corpo. O corpo se recupera, a psique não. Sem dúvida. Eu tenho casos, porque além de... Eu não sou terapeuta infantil, sou terapeuta de adolescentes e adultos, mas acompanhando esses adolescentes e adultos, e principalmente como assistente técnica em processos judiciais da vara de família, nós vemos o quê? Casais que são divorciados incorrem em novos parceiros, esses novos parceiros vêm a abusar destas crianças, e aí se descobre que o abuso está ocorrendo porque elas manifestam junto aos coleguinhas da escola ou aos meio-irmãos. Então, despem os irmãozinhos, deixam os irmãozinhos nus, aí isso começa em caráter privado, daqui a pouco é na frente dos outros amiguinhos, e os pais não se dão conta que isso é um sinal de que essa criança teve acesso a algo que não é dos seus pares, que, né, ela foi abusada, exposta de alguma forma. E isso incorre geralmente em lares onde há um conflito muito grande em função do divórcio. Agora, voltando à ideologia de gêneros, aproveitando essa deixa, é muito engraçado porque quando falaste a criança é abusada, não, fala-se da igualdade, né? Nós nascemos meninos e meninas são iguais. Não. As meninas, como tu me disseste, ela já teve uma experiência sexual. A mulher volta a ter a culpa. Se o menino é abusado, aí é um sofrimento, porque foi um menino que sofreu uma violência física, porque é menino, porque era macho, foi violentado por um homem. A menina não, mas ela já tem corpo de mocinha, ela já tem algo sensualizado nela, né? Eu trouxe essa questão porque é uma coisa que, como advogada criminalista, a gente acaba tendo contato com... Eu trabalho bem mais com vítimas e assessoria de acusação do que com acusados, né? E aí tu vai ver qual é a alegação da defesa de um abusador, é essa, né? De que ela já tinha... tudo bem, aí que ele vai analisar a questão do erro, né? De que ele incorreu em erro, qualquer um incorreria, porque ela tem o corpo já de uma mulher mais velha e não se podia crer que ela fosse vulnerável, né? Mas aí a questão que me irrita e que eu acho triste é no sentido assim, não, mas nós investigamos a vida sexual dela. E ela já tinha uma vida sexual ativa, então ela não foi abusada e ela não é vulnerável, né? Então... a gente está tratando de sexualidade de crianças de uma maneira muito, perdão da expressão, mas muito burra. E, inclusive, muitos representantes do espaço jurídico estão tratando de maneira muito burra, tá? A questão da sexualidade da criança. No primeiro momento que a gente estava falando da ideologia de gênero, a política está tratando de maneira irresponsável a sexualidade, a questão do sexo, a questão da relação sexual, né? E inclusive de órgãos que nós não esperaríamos, porque imagina, depois eu vou ler aqui para você só o trecho da carta da Unesco em que fala dessa questão da vida sexual ativa da criança a partir dos 5 anos através da masturbação, sendo que nós estamos falando da questão da vulnerabilidade psicológica da criança com relação a isso, né? E dentro do judiciário, que seria onde, não, mas isso aqui está errado, então nós vamos recorrer, a gente encontra argumentos como esse.
né? Cristina, algum complemento em relação a essa vulnerabilidade psicológica da criança e do adolescente? Bom, é bem importante que nós compreendamos que a criança, ela manifesta a sua sexualidade, mas não da mesma forma que o adulto. E isso é que, como diz a Marília, é um pouco burro às vezes, que as pessoas não conseguem compreender. Sim, há casos onde a criança tem a curiosidade pela genitália, onde ela se toca, onde ela está descobrindo o corpo. Mas é questão de descobrir o corpo, né? Exato, ela está sentindo as sensações Posso te cortar e desse te dar um corpo. exemplo? Eu tive uma experiência há uns 3 anos que eu fui trocar pela primeira vez a minha sobrinha recém-nascida e o meu sobrinho, na época, estava com 2 anos. Ele olhou e disse assim, o xixi dela é diferente do meu, por quê? Né? Eu, na hora, claro, não ia responder nada. A mãe estava junto e disse assim, quando tu tiver a idade certa, a gente vai te explicar o porquê dessa diferença. Mas aí tem a questão também de que quando a criança questiona, ela está pronta para receber uma resposta dentro da compreensão dela, né? Exato. Porque Então, senão tu gera agora muito mais você, curiosidade. com o teu conhecimento, diz qual seria realmente o verdadeiro procedimento para a gente. Claro, se a mãe disser sim, o xixi dela é diferente. Porque ela é menina. É isso. Não, tu não precisa nem dizer porque é menina. Ele só está constatando que é diferente. E se ele vier a perguntar, é diferente, por que que é diferente? Bom, porque ela é uma menina e você é um menino. Essa explicação basta nesse momento. Depois, se ele vai se perceber como uma menina dentro de um corpo de um menino, ou ela como, como um menino dentro de um corpo de uma menina, bom, isso é outro momento. Mas para aquela idade, essa resposta é suficiente, porque a compreensão, a capacidade de compreensão também é mais reduzida, né? Então, simples assim, sim, é diferente, porque ela é uma menina. E daí ele vai descobrir, opa, então existe algo diferente de mim. Sim. Então, essa descoberta já é grande em si. E por aquele momento basta até que novos questionamentos, até que novas curiosidades sejam suscitadas, né, pelo convívio familiar, social, e aí sempre na medida que a criança compreenda. Responder, né? Mas eu te cortei antes, a Cristina, eu só queria voltar, que eu acho que eu te interrompi na hora que tu estava concluindo a respeito dessa vulnerabilidade psicológica, que eu acho que, não sei se tu conseguiu complementar o teu raciocínio. Perfeito. Bom, a questão da vulnerabilidade psicológica é que a criança, ela fica exposta a muitos cenários dentro, inclusive, da família. Muitas vezes essa criança, ela presencia a cena primária, que é o ato sexual, não é? E a partir daí ela vê o papai e a mamãe fazendo aquilo e ela passa a reproduzir isso. Ou ela vê a mamãe com o namorado novo fazendo aquilo e ela passa a reproduzir. Então, há uma sexualização precoce dessa criança. E muitas vezes, quando os pais são alertados, a criança está se tocando dentro da sala de aula. Né? Ou a criança foi pega com o amiguinho ou com o priminho sem roupa ou se tocando. Bom, esse é o momento de conversar com esta criança o que está acontecendo, por que ela sentiu vontade de fazer aquilo, onde é que quem é que ensinou, onde é, né? Enfim, de questionar, mas de ajudar para orientá-la, porque muitas vezes a criança não entende, ela está reproduzindo o que ela viu na televisão, ela está reproduzindo o que ela viu em casa e sem um significado em si. E isso vai fazendo com que ela ache que isso é normal e que qualquer um pode chegar e tocá-la nas partes íntimas, que está tudo bem, todo mundo faz isso. Então, esses conceitos de autorrespeito, de preservação e que você só vai tocar em você quem você consentir explicitamente e de acordo com a sua etapa de desenvolvimento, é muito importante que isso seja colocado. Cristina, e pode gerar, que esse é obviamente o teu trabalho, os distúrbios alimentares, anorexia, bulimia ou um aumento de peso excessivo, né? Porque o abuso gera isso também. É um dos caminhos, claro, porque a obesidade são as camadas de proteção, né, que nós acabamos desenvolvendo, e no feminino é assim, porque se eu
perco a forma sinuosa feminina, eu deixo de ser tão atraente, Exato. tão atrativa. Então, eu estou me protegendo do interesse, do desejo sexual masculino. Mas nós podemos incorrer em uma diversidade de transtornos, né? Depressivos, ansiosos, enfim, pânico e que podem nascer. É que tudo depende da constituição e de como isso vai se manifestar em cada um. Como uma amiga minha falou, cortando o doutora, que a anorexia, por exemplo, é uma transformação do teu corpo feminino num corpo andrógeno também. Então, tu perde, né, a sensualidade. Novamente, tu perdes a forma. Volta a ser uma criança. Androgenia. Eu acho que essa questão até que a doutora levantou sobre a utilização da teoria da ideologia de gênero pela política, a política não deveria se utilizar de ideologia de gênero. Por quê? Porque tem um sério problema nisso. A política, ela procura o bem-estar das pessoas, enfim, através de políticas públicas, através de discussões sobre saneamento básico, saúde, emprego, economia. No momento que a política... Ou pelo menos deveria, né? No momento que a política acaba abrangendo outros assuntos que não são esses, é quase que nítido o caráter eleitoreiro dessas condutas. Tá, esse é o primeiro ponto. Porque esse debate de ideologia de gênero é um debate que ele é feito na academia. Ele não pode ser feito fora da academia. Ele pode ser levado para ensino médio, fundamental, 8ª série, tem ali pessoal de 13, 14 anos, ok? Porque é um assunto muito denso, é um assunto que nós aqui estamos indo e voltando em diversos tópicos, em que muitos de nós concordamos, outros discordamos, enfim. Mas é um assunto que é extremamente denso, porque ele não abrange só o eu me ver como eu sou, mas eu também compreender o que o outro é, respeitar ou não, porque o respeitar também é uma escolha. Sim. Eu posso te ver e não te respeitar a tua identidade. Inclusive, um dos assuntos da ideologia de gênero, que até justifica em parte a homofobia, é que um homem não poderia, quando vê um homem homossexual na rua, ele se identifica com aquele homem homossexual por causa do gênero masculino e por não aceitar a postura daquele homem se relacionar com outro homem, acaba odiando. Então, essa é uma das teses também, se não me engano, psicológica, alguma questão assim do gênero, até a doutora pode me ajudar a posterior. E aí, essa questão de discordar, enfim, essa questão politicamente, ela não é válida. Academicamente, sim. Particularmente, muito. Politicamente, talvez, mas não vejo muito campo produtivo, porque como mudar, como tornar a sexualidade e o gênero das pessoas em um ato político? Claro que dentro dessa tese de conversão do sistema patriarcal num sistema mais maternal, digamos assim, romper o patriarcado, o capitalismo, toda essa questão social marxista que era o viés, por isso que é uma ideologia antiga, justamente, dos Marx anos 80. já trazia essa questão do quebrar o patriarcado, porque para ele a questão do capitalismo era gerada através da família. Né? E por isso que o primeiro pensamento de vamos romper a família foi para quebrar o capitalismo. O que não deu muito errado na Rússia também, porque hoje nós vemos a Rússia é uma grande potência, né? E outros países de origem eslavas e socialistas, enfim, toda essa corrente comunista que hoje assola o mundo, que estamos voltando para a Guerra Fria, né? A cortina de ferro, entre os blocos capitalista e socialista. É incrível que a gente consiga regredir tanto no tempo e voltar, inclusive, com essas teses agora, posteriormente, também, porque também aborda a questão econômica e ideologia de gênero. Exatamente. É uma questão que aborda a política, aborda a sociologia, aborda a sexualidade. E é por isso que eu trago essa questão de que a serviço de quem está hoje a ideologia de gênero. Politicamente não tem como se aproveitar. Não se deveria se aproveitar. Mas é a política que está se aproveitando dela. As pessoas oportunistas, né? Exatamente. E aí é por isso que está acontecendo essa repúdia. Né? Porque a política está se servindo da ideologia de gênero dessa maneira irresponsável, porque traz que a ideologia de gênero que está sendo trabalhada vai ser a questão do respeito à diversidade, quando na verdade quando ela chega lá para ser aplicada, ela está trabalhando diversas outras coisas que não são publicadas, né? E que não são expostas. E aí é que está a questão do não, só um pouquinho.
O meu filho vai ter conhecimento do que eu quiser que ele tenha. Fora das questões de didática de escola, não é o governo que vai escolher que o meu filho vai ter educação sexual. E também não é o governo que tem que impor, que ela traz a questão da religião também, que o meu filho vai ser obrigado a estudar os fundamentos da Igreja Católica, quando na verdade ele não se identifica com nenhuma religião ainda, né? E aí tu vai estar excluindo as outras crianças que de repente têm uma doutrina, sei lá, um bandista desde que nasceram. Né? Então é por isso que o movimento de esquerda, e eu não gosto muito dessa questão de direita, esquerda, enfim, mas o movimento de esquerda, ele traz muita questão, não, mas nós estamos a serviço dos direitos humanos. Eu queria sentar com uma pessoa, um político que fala tanto em direitos humanos, para saber se ele sabe um artigo do Pacto de São José da Costa Rica. Eu queria porque eu vejo muita gente de direita desconstruindo todo um discurso com relação aos direitos humanos por dizer que os direitos humanos estão a serviço único e exclusivamente da esquerda. Né? E eu mesmo me vendo muito mais, que hoje em dia nessa polarização tu te vê de um lado ou de outro, né? Eu mesmo me vendo muito mais à direita, tenho vontade de pegar as mãos dessa pessoa e dizer, cara, senta aqui, vamos conversar. Né? Tu não sabe o quanto os direitos humanos trabalham a favor dos teus ideais conservadores, o quanto o Pacto de São José da Costa Rica traz que o respeito à família, que, por exemplo, a liberdade de expressão... Marília, tu quer aproveitar já para ir para complementar nos teus 2 minutos finais, porque a gente já estamos... Não, de maneira alguma, mas é que o programa passa muito rápido e quando vê a gente já... Tranquilo. Já passou. Então, terminou. assim, eu concluí essa questão dos direitos humanos, é que os direitos humanos, gente, parem com esse tabu de que direitos humanos servem para a esquerda ou para a direita. Quem fala isso precisa parar e ler o pacto que trata sobre isso e que tem um efeito vinculante no Brasil, tá? Os direitos humanos trabalham para humanos, a favor de famílias. E, inclusive, a vedação que os direitos humanos traz dentro, por exemplo, da liberdade de expressão, seria quando essa liberdade de expressão fere a moral, fere a questão da infância, do adolescente. Então, parar com esse discurso errôneo com relação aos direitos humanos. Com relação à ideologia de gênero, então, para me posicionar e pautar, eu sou contra a ideologia de gênero nesse sentido que ela está se apresentando e por isso tão necessário se fez apresentar o contraponto que é a escola sem partido, que para mim numa situação normal nenhum dos dois seriam necessários se nós ensinássemos o respeito antes de tudo. Né? Mas como veio uma ideologia transvestida de vamos respeitar a diversidade, trazendo uma questão sexual que não é aceita por uma moral e por questões éticas e inclusive legais, né, com relação à vulnerabilidade da criança e do adolescente, não é uma coisa que, assim, que esteja sendo aplicada de maneira correta e que deva ser aceita pelos pais e também transmitida por professores a alunos. A escola não é o lugar de se debater ideologia de gênero, definitivamente. Cristina, como é que você conclui o debate dessa noite? Bom, que todos nós possamos ter uma conversa tão saudável como a que tivemos aqui essa noite, que os pais possam conversar com seus filhos sempre baseados no respeito, na tentativa de compreender, por mais diferente que pareça aquilo que o filho está trazendo, que a filha está trazendo, e que encontrem então esse espaço de entendimento. Se não conseguirem sozinhos, isso não há problema. Busquem auxílio, nós temos excelentes profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que vão poder orientar essa família a harmonizar as suas relações da melhor forma possível e para que todos sejamos uma sociedade unida e não dividida em função de más compreensões. Obrigada. Eduardo Moura. Para finalizar, então, quero agradecer a todos ter a participação aqui nesse debate tão proveitoso e falar que ideologia de gênero deve ser, sim, discutida, mas com qualidade, não do modo que está sendo apresentada hoje, sem critério nenhum, perante crianças de 5, 6 anos. Ideologia de gênero é um assunto extremamente denso, é um assunto que não se pode ser abordado com uma irresponsabilidade de fazer uma exposição ou fazer um cartaz sem ter um contexto já pré-estabelecido. Deve ser abordado em sala de aula? Deve.
Por quê? Porque a criança tem o direito de saber, a criança, o adolescente tem o direito de saber, ter o direito ao conhecimento, saber que aquilo ali existe. A que ponto vai ser utilizado ou não essa ideologia de gênero e para a que modo, depende de quem vai lecionar. Essa pessoa tem que ter qualificação para isso. Não adianta uma pessoa que não sabe nem do que está falando ir lá ensinar tudo que não poderia para uma criança e achar que vai sair assim impune. Eu acho que o Escola Sem Partido até é uma questão que tem que ser melhor revista, porque sem partido, mas também sem corpo político não é possível. Desde que nós nos criamos como pessoas, nós temos um corpo político e a gente tem que tomar parte disso também. De outra banda, eu agradeço muito os viés diferentes, mas que se complementam. Então, por isso que um assunto tão denso como esse, em muitos contrapontos, eu acredito que nós tenhamos concordado em algum ou outro nível de entendimento. E eu acredito que sim, deva sim ser, pelo menos, citada a existência da ideologia de gênero nas escolas. Obrigada. E você, Ana Luísa? Eu acredito muito que nós temos, como disse a doutora, independente de sermos de direita ou esquerda, termos uma harmonia. Na própria família nós temos colorados e gremistas, né? E quanto às escolas, eu acredito que os pais, nós como família, devemos escolher a escola que melhor se acerta com seu filho, né? Pode ter realmente umas que têm ideologia de gênero e outras não. Umas mais conservadoras e umas mais liberais. E eu acho que os pais têm que ter liberdade para escolher o momento, a escola, né? Mas tudo parte de que isso eu aprendi na minha casa, tudo parte de um pressuposto que é uma coisinha pequena, respeito e amor. O resto funciona. Muito obrigada. Agradeço a presença de vocês hoje no debate sobre ideologia de gênero, né? Um assunto tão complexo, tão mal abordado na sociedade e que aí com certeza vai render ainda novos programas e outros debates ainda. Agradeço também a presença de você que nos acompanhou. Até breve, boa noite.